Olá, boa noite. Bom, se você está aqui, é porque provavelmente você já deu andamento ao nosso curso de português para estrangeiros. Eu me chamo Beatriz e eu sou aluna do 2º ano do curso de Letras Português. Bem, esta é mais uma das aulas do nosso curso e ela está sendo feita em parceria com a minha colega de classe, a Érica. E, bom, o nosso tema, né? Então, o assunto da aula de hoje será o tempo futuro do modo indicativo. Bem, a princípio, quando nós escutamos essa nomenclatura, ela pode assustar um pouco. Então, a gente vai fazer uma breve retomada para que vocês se situem no conteúdo e possam partir daqui, ok? Muito bem. Então, quando nós falamos em tempo, em modo, nós sempre temos que ligar essas palavras à classe dos verbos no português. Então, o português tem várias classes de palavras e esses termos que eu disse para vocês, que nós estamos tratando, tempo, modo, indicativo, passado, presente, futuro, fazem parte tem relação, né, quer dizer, com a classe dos verbos. E como vocês provavelmente já viram, né, em outras aulas, a classe dos verbos no português, ela está aí para representar as ações que o sujeito vai realizar. As ações, o estado do sujeito, ocorrências, desejos e os fenômenos naturais. Ela serve para isso. E dentro da classe dos verbos, essas palavras elas precisam se modificar para que a gente use elas corretamente. Então, a gente diz que os verbos, eles se flexionam, né? Eles se alteram, eles se modificam para que a gente use eles da forma correta, ok? Então, essas flexões que os verbos sofrem, elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser de modo, de tempo e entre outras flexões. Mas para que não seja algo confuso, nós vamos falar hoje especificamente da flexão de tempo, né? Então, existem 3 flexões de tempo, mas para que eu possa explicar de melhor forma para vocês, nós preparamos alguns slides, né? Uma apresentação de slides para vocês irem acompanhando visualmente. Então, eu peço um minuto para que eu possa compartilhar a tela com vocês. Bom, pessoal, então eu compartilhei aqui a tela com vocês, os nossos slides que nós preparamos, e nós vamos começar a falar um pouco sobre o tempo futuro do modo indicativo. Então, como já foi dito, né, a flexão de tempo é o futuro, e no futuro, essas palavras, né, que pertencem a esse grupo, elas vão ser usadas para expressar ações que ainda não aconteceram, que vão acontecer depois daquele momento da fala, né, uma ação futura que tá para acontecer ainda, ok? Então, ali como a gente tem no exemplo, a frase estarei no Parque da Raposa às 15h30. Então, o verbo estarei, que está flexionado no futuro, nós vamos aprender como flexionar os verbos no próximo momento, vem do verbo estar. Ele indica que a pessoa da frase ainda não está no parque, então estarei, né? É no futuro, ainda vai acontecer a saída ao parque, ok? E além de expressar essa ação que ainda vai acontecer, ela pode expressar também, né, incerteza, as palavras podem expressar incerteza ou uma ordem, como nessa frase que a gente tem aqui, comeremos naquele restaurante da esquina. Então, o verbo comer, que está flexionado, conjugado no futuro, passou a ser comeremos, ele indica certa incerteza, porque como essa ação ainda não foi concretizada, não aconteceu, o falante não foi ainda comer no restaurante, ela dá a ideia de incerteza para quem escuta, né, a frase. E também temos a indicação de ordem, né? A gente pode perceber a partir dessa frase aqui. Eles decidirão o próximo passeio do dia. Então, o verbo decidir, conjugado no futuro, decidirão, indica uma certa ideia de ordem, né? Faz parte desse grupo de palavras que vão mostrar para a gente uma ideia de ordem.
ok? Então, esses são alguns exemplos dos usos dos verbos no futuro. Para a gente aprender como que a gente modifica esses verbos, né? Porque no português a gente não pode usar o verbo da mesma forma para todas as situações, a gente vai estar modificando ele de acordo com a necessidade. Eu fiz uma tabelinha para que vocês possam encaixar os outros verbos, né? E entender como que isso funciona. Então, nós temos 3 grupos de verbos no português, em que são separados pelas terminações. Então, o grupo da primeira conjugação são aqueles verbos terminados em ar. Estar, falar, brincar, conversar, todos terminados em ar. O segundo grupo da segunda conjugação, os verbos terminados em er, comer, fazer, ler. E o terceiro, os verbos terminados em ir, decidir, sair, partir, todos em ir, tá? Vamos sempre lembrar desses três grupos. Então, eu coloquei logo abaixo ali que para a gente modificar o verbo, a gente vai juntar o radical da palavra, que seria esta primeira parte, né, da palavra que a gente não altera. Então, a gente pega a primeira parte ali que não sofre mudança, né, mais uma terminação que como que a gente vai saber qual terminação usar? Nós precisamos sempre estar relembrando as pessoas do singular e do plural. Então, aqui no eu, por exemplo, né? Eu mais a terminação arei, né? Ficaria eu estarei. Então, o verbo estar se transformou em estarei. Porque eu não posso usar, por exemplo, eu estar. Estaria fora da conjugação correta dos verbos no português. Então, cada pessoa ali do plural do singular tem a sua própria terminação para que vocês encaixem e usem conforme necessário. Então, no plural também, ó, a terminação é aremos, então nós trocamos, né? Ficaria daí nós estaremos. Isso para os 3 grupos, para os verbos com ar, com er e com ir, tá? Vocês podem estar usando essa tabela quando vocês precisarem, nós vamos disponibilizar ela para vocês no material. E seria interessante até, porque infelizmente não é algo que você consiga decorar, mas que conforme vocês vão aplicando isso no dia a dia, vai se tornando mais fácil conjugar essas palavras e até se tornar um exercício automático, né? Talvez precise ser consultado apenas na hora de realizar alguma atividade, uma escrita, né? Mas acaba se tornando automático, tá? Aqui nesses espaços onde eu coloquei os 3 exemplos, né? O verbo estar, comer e decidir, poderia ser qualquer outro verbo do grupo, né? Você pode colocar qualquer outro verbo que faria sentido da mesma forma. Então, você precisa aprender apenas como que você realiza essa mudança. E aí, o verbo pode se alterar por qualquer outro que vai ser a mesma questão, tá? Então, até aqui nós vimos um pouco sobre os verbos no futuro. A partir de agora, a minha colega, a professora Érica, vai dar continuidade na aula, explicando, adentrando um pouco mais no assunto, explicando um pouco melhor, retomando para vocês. Ela vai continuar a nossa aula. Olá, pessoal. Eu me chamo Érica e eu vou dar seguimento à aula da professora Beatriz sobre o futuro do presente do modo indicativo. Bom, isso vocês já aprenderam, a professora já explicou. E então eu vou retomar somente os exemplos que ela usou nesses slides para mostrar o que é o futuro do modo indicativo. Tá? Então, nessas frases em que a professora apresentou para vocês anteriormente, elas contêm 2 coisas em comum. Todas estão no futuro, tá? E todas fazem parte do que nós chamamos de futuro simples, tá? O futuro simples, ele é caracterizado por frases que contêm apenas um verbo que indica o tempo, tá? Então, no caso, né, e inclusive é o objetivo da nossa aula,
explicitar para vocês os verbos do futuro. Então, no caso desses exemplos, esses verbos estão sempre no futuro, tá? E, além disso, no futuro simples, porque é necessário apenas um verbo para dar sentido e para localizar aí o tempo verbal das frases. Então, olhem lá. Estarei no Parque da Raposa às 15h30. Tá? Então, estarei é um verbo flexionado no futuro, tá? Então, eu não estive, eu não estou, eu estarei, tá? Então, depois do momento da fala, é um verbo no futuro, tá? E um futuro simples, porque apenas um verbo está indicando o tempo, tá? Da mesma forma, no seguinte exemplo, comeremos naquele restaurante amanhã. Depois, pode passar, professora. Eles decidirão o próximo passeio do dia. Eles decidirão. Então, eles não decidiram, eles não estão decidindo, né? Eles decidirão. Tá? Então, todas essas frases contêm apenas um verbo indicando o tempo em que ocorrerá essa ação. Tá? Além desse futuro simples, nós temos também o futuro composto, que se diferencia do futuro simples justamente por essa questão da quantidade de verbos, tá? Então, no futuro composto, diferente do futuro simples, é necessário para que se explicite o sentido integral da frase, é necessário 2 verbos. Esses 2 verbos funcionam da seguinte forma. Um verbo é o verbo auxiliar, que se soma ao verbo principal, tá? Então, são 2 verbos no futuro composto. O verbo auxiliar e o verbo principal. Esses 2 verbos, eles só funcionam juntos. Então, não tem como constituir um significado completo, né? Um sentido completo da frase, se nós tirarmos um deles. Eles precisam um do outro, eles não funcionam sozinhos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, neste exemplo. Quando você chegar, ele já terá terminado o trabalho. Então, são 2 verbos. Ter, conjugado, flexionado no futuro, terá, e terminado, né? Do verbo no infinitivo terminar, ficou terminado. Né? Então, não tem como tirar nenhum desses 2 verbos, porque senão, por exemplo, se tirássemos o verbo auxiliar, a frase ficaria: quando você chegar, ele já terminado o trabalho. Observem, então, que não faz sentido, né? Ou, se tirasse o verbo principal, quando você chegar, ele já terá o trabalho. Também não está dando sentido, né? Não alcança o objetivo da frase, né? Então, vamos ver a tabela agora dos verbos. Pode passar. Bom, nós temos uma tabela aí na primeira conjugação e outra na segunda conjugação. Então, lembrando, a professora Beatriz já explicitou isso anteriormente, mas vamos retomar. Os verbos da primeira conjugação, eles são terminados em ar, né? E os da segunda em ir. Então, vamos olhar lá. Eu vou passear. O verbo ir, né? Conjugado flexionado no futuro, vou, então ele ficou vou, é o verbo auxiliar. Ele soma-se ao verbo passear, que é o verbo principal. Se nós tirássemos o verbo vou, ficaria eu passear. Não faz sentido, né? Ou se tirássemos o verbo principal, que é o passear, ficaria eu vou. Mas eu vou o quê? Né? Necessário que tenha um complemento. Então, eles se completam e dão o sentido integral da frase. Tá? Então, ali, e assim vai. Eu vou passear, tu vais passear, ele, você, a gente vai passear, nós vamos passear,
eles, vocês vão passear, elas, vocês vão passear. E na segunda coluna, nós temos a segunda conjugação, né? Que é o verbo, no verbo principal, nós temos a terminação er. Então, eu vou comer, tu vais comer, ele, você, a gente vai comer, nós vamos comer, eles, vocês vão comer, elas, vocês vão comer. Né? Então, essa é a principal característica que diferencia o futuro simples do composto, a quantidade de verbos. Enquanto no futuro simples, os verbos, existe apenas um verbo, né? Nós encontramos apenas um verbo marcando o tempo. No futuro composto, são 2 verbos, tá? E agora eu vou fazer uma retomada geral do conteúdo desta aula. Então, nós falamos sobre o futuro, do presente, do modo indicativo, que é caracterizado por uma ação que acontecerá após o momento da fala. Então, acontecerá depois do momento da fala, né? E o futuro do presente do modo indicativo é dividido no futuro simples, quando nós encontramos numa frase apenas um verso, e o futuro composto, quando existem 2 verbos que marcam o tempo verbal. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês. Vocês terão acesso, depois, um livre acesso a esse material. E para eventuais dúvidas também, vocês poderão nos procurar na plataforma, que nós sanaremos todas as dúvidas de vocês, ok? Então, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado dessa aula. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Bom, então, como a professora Érica já pontuou, né, ela apresentou alguns outros conceitos em relação ao tempo futuro, também retomou outros em que eu iniciei, né, e, assim como ela disse, eu gostaria de dizer que nós estamos abertas para receber quaisquer dúvidas que vocês julgarem necessárias, e que esperamos que essa aula tenha sido, né, de fácil compreensão, que vocês possam aprender um pouco mais sobre a nossa língua e tudo mais, e dizer que sim, todo o material estará disponibilizado na plataforma do curso, vocês podem encontrar lá, tem livre acesso, e que nós agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite e um até breve. Muito obrigada.